Primeira carta de São João, capítulo 3. Vede que grande amor o Pai nos mostrou, sermos chamados filhos de Deus e o somos. Por isso, o mundo não nos reconhece, porque não o reconhece. Queridos, já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. Quem espera nele, desse modo, purifica-se, como Ele é puro. Quem comete pecado, viola a lei. O pecado é a rebeldia contra a lei. E sabeis que Ele apareceu para tirar os pecados, e Ele próprio não teve pecado. Quem permanece com Ele não peca. Quem peca não ouviu nem conheceu. Filhinhos, que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo como ele. Quem comete pecado procede do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. E o Filho de Deus apareceu para destruir as obras do diabo. Ninguém que seja filho de Deus comete pecado, pois conserva sua semente. E não pode pecar, porque foi gerado por Deus. Assim se demonstra quem é filho de Deus e quem do diabo. Quem não pratica a justiça, nem ama seu irmão, não vem de Deus. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é que vos ameis uns aos outros, não como Caim, que vinha do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas ações eram más e as de seu irmão eram boas. Não vos espanteis, irmãos, se o mundo vos odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida conserva dentro de si vida eterna. Conhecemos o que é o amor naquele que deu a vida por nós, e também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui bens do mundo e vê seu irmão necessitado e lhe fecha as entranhas e não se compadece dele, como pode conservar o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e com a boca, mas com obras e de verdade. Assim, conheceremos que procedemos da verdade, e diante dele teremos a consciência tranquila. Pois, embora a consciência nos acuse, Deus é maior que nossa consciência e sabe tudo. Queridos, se a consciência não nos acusa, podemos confiar em Deus e receberemos dele o que pedimos, porque cumprimos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos na pessoa de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Quem cumpre seus mandamentos permanece com Deus e Deus com ele. E sabemos que ele permanece conosco pelo Espírito que nos deu. Palavra do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 7. Depois vi 4 anjos de pé nos 4 ângulos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. Vi outro anjo que subia do Oriente, com o selo do Deus vivo, e gritava com voz potente aos 4 anjos encarregados de causar dano à terra e ao mar. Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que selemos a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi o número dos marcados com o selo, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000.
Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de Jessé, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000, marcados com o selo. Depois vi uma multidão enorme, que ninguém podia contar, de toda a nação, raça, povo e língua. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com palmas na mão. Gritavam com voz potente: a vitória ao nosso Deus, sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos se haviam posto de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Caíram de bruços diante do trono e adoraram, dizendo: Amém. Louvor e glória, saber e ação de graças, honra e força e poder ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos se dirigiu a mim e me perguntou: esses que têm vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi: tu sabes, Senhor. Ele me disse: esses são os que saíram de uma grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus. Prestam-lhe culto dia e noite em seu templo, e aquele que senta no trono habita entre eles. Não passarão fome nem sede, o sol não os prejudicará, nem o mormaço, porque o Cordeiro que está no trono os apacentará e os guiará a fontes de água viva. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo com seus habitantes. Pois ele fundou-a sobre os mares, firmou-a sobre as correntes. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem poderá estar no recinto sagrado? Quem tem mãos inocentes e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura em falso. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, seu Salvador. Este é o grupo que o busca, que vem visitar-te, Deus de Jacó. Portões, erguei os frontões, que se ergam as antigas comportas, pois vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, herói valoroso, o Senhor, herói da guerra. Portões, erguei os frontões, erguei as antigas comportas, pois vai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 24, por Luiz Alonso. Em 1 Coríntios 10, 26, Paulo cita o primeiro versículo do Salmo para justificar a liberdade cristã. Na carta aos Romanos, desenvolve o grande tema da justiça-mérito, que recebemos só de Deus. A tradição antiga e a liturgia aplicam esse salmo à ascensão de Cristo glorioso e glorificado, utilizando o símbolo espacial de subir e entrar no céu como vencedor. Inclusive, deixam a fantasia compor uma cena celeste. Jesus Cristo sobe com um cortejo de resgatados. O Espírito pede acesso. Os anjos se admiram ao verem nesse corpo os sinais da paixão e perguntam, e o Espírito identifica o Messias como Rei da Glória. Nessa linha se encontram Cirilo de Alexandria, Gregório Nazianzeno, Ambrósio. O jogo controlado da fantasia delata a leitura simbólica do salmo feita com plena consciência. Uma vez feita a transposição global, alguns detalhes do texto podem atrair outras citações. O forte do versículo 8 remete ao forte de Lucas 11, 21.
A entrada dos versículos finais se põe em paralelo com a de Hebreus 6:20, até o lugar onde, como precursor, entrou por nós, Jesus. Depois, a cena final atrai o versículo primeiro e aplica-o a Cristo glorificado, Rei universal, Atanásio. O monte é a Jerusalém celeste, Jerônimo. O cortejo identifica-se simbolicamente com a comunidade cristã. A aplicação global é clara e fácil. As aplicações particulares podem variar. Por exemplo, Orígenes explica mãos e coração como vida antiga e contemplativa. O coração puro atrai, obviamente, a bem-aventurança de Mateus 5:8. A bênção que recebem atrai o anúncio de Mateus 25:34. Vinde benditos de meu Pai. Os símbolos espaciais da subida e entrada, por serem indiferenciados, ficam disponíveis para novas leituras.